Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado a todos vocês que têm feito nosso portal crescer tanto e crescer de importância, né? Não é à toa que nós estávamos, até ontem, né, pelo que nós sabemos, monitorados pelo governo federal naquela malfadada lista dos detratores, pessoas que eventualmente falariam falsidades contra o governo e contra o presidente da República. E vocês sabem que não é isso que a gente faz aqui. E hoje, não só ficaremos no verbo aqui no nosso portal. Eu comunico a vocês que hoje eu fiz várias representações contra o presidente da República, usando aqui a minha cidadania, o espaço que as instituições têm, por conta dos crimes que eu observei ontem que o presidente cometeu e muitas pessoas próximas dele, né? E que não podem passar despercebidos, né? E crimes que têm uma cumplicidade muito grande dos meios de comunicação, e eu vou explicar hoje estrategicamente como é que isso está funcionando aqui no nosso país e como a coisa chega a ser aviltante do ponto de vista do jornalismo, do profissionalismo que os meios de comunicação deveriam ter com a abordagem de determinados fatos, né? Se você está chegando agora, antes que eu me esqueça, se inscreva aqui no nosso portal. Muita gente vê os nossos vídeos, participa, mas acaba não se inscrevendo. Então não deixa para depois não. Clique aí, se gostar, dê joinha também, compartilhe os nossos vídeos, convide outras pessoas para virem para cá também, para participar dos nossos papos no cotidiano e mande seus comentários, porque aqui são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, hoje eu acordei assim, muito indignado ainda por conta das situações que eu vi ontem. E o cinismo não para, né? Como a gente está preso aqui numa teia que reúne assim o que de pior existe na espécie humana e também em instituições como os meios de comunicação. A gente vai ver que muitas vezes os crimes são cometidos contra povos e eles têm a cumplicidade de muitos fatores importantes. Hoje, assim, para o meu espanto absoluto, eu estou vendo aqui em alguns sites, o presidente da República, ele simplesmente, mais uma vez, ele negando tudo aquilo que ele fez ao longo de tanto tempo, né? Desprezando a pandemia, o vírus, e saiu com essa aí. Gente, é um cinismo que deixa a gente muito indignado, e é por isso que a gente não pode deixar de mover as instituições para processar, infelizmente, né, alguém que deveria estar protegendo o povo brasileiro. Vamos acompanhar aqui, vamos lá. A solução realmente nos afligiu desde o início. Não sabíamos o que era esse vírus, como ainda não sabemos, em grande parte, doutor Caiado. E nós, todos, irmanados, estamos na iminência de apresentar uma alternativa. E aí veio falando, né? É como se tivesse chegado de Marte agora, né? Esse comportamento do presidente, inclusive, deixa o povo que fica o tempo todo nessas teorias negacionistas, o pessoal perdido, né? Porque eles passaram o tempo todo defendendo uma coisa e agora o presidente vai fazendo um dia atrás do outro, né? Comportamentos que negam tudo aquilo que eles estão agarrados. Vamos ver aqui agora o ministro Pazuello também, um desses terraplanistas científicos, né? Que também tem a memória muito curta, mas a gente não tem não. Vamos ver o que ele falou sobre o momento atual. Vamos lá. América Latina, para que essa ansiedade, essa angústia? Nós somos a referência na América Latina. Nós somos referência na América Latina. Nós quem, cara pálida? Um general que não entende nada de saúde, não sabe a diferença entre um melhoral e um sorrisal, está cuidando da saúde pública no nosso país com uma penca de militares também agarrados nas tetas do Ministério da Saúde, enquanto o povo brasileiro vai morrendo. Então, ele não entende por que as pessoas estão ansiosas. Estão ansiosas, ô ministro, porque mais de 7 milhões de brasileiros contraíram a Covid e ficam preocupados. Toda pessoa que contrai a Covid fica preocupada se vai piorar, o que vai acontecer com a sua família, se ele morrer, o que acontece, o que vai ser do trabalho, o que vai ser dos filhos, enfim. Então não tem nenhum tipo de ansiedade, não. Existe uma necessidade de sobrevivência, de ter saúde, de ter dignidade no nosso país. Mas, enfim, é por isso, gente, que esse espaço aqui nosso, que está sendo construído com a ajuda de vocês, ele é muito importante, porque ele serve como uma espécie de contraponto para muita gente, né? Os nossos vídeos são assistidos, às vezes, por 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, são colocadas em outras redes, e pessoas que estão antenadas com os problemas brasileiros. Então, não é pouca coisa, não. Então, é por isso que eu fico muito feliz de estar compartilhando esse espaço, esse momento com vocês aqui.
Mas a minha indignação maior, ela se deu por conta de uma omissão criminosa dos meios de comunicação. Gente, quando os jornais vão ser organizados para serem apresentados à noite, as equipes ali se reúnem para ver na pauta o que é mais importante. Caiu um avião? Pô, então isso vai ter um espaço importante. Alguém importante foi preso? Isso passa a ter uma relevância. Ontem a gente teve um ato que foi uma demonstração mais violenta de um crime contra a saúde pública e simplesmente o Jornal Nacional, que eu mais vi no nosso país, ignorou o assunto e não sublinhou a situação para que o povo tenha consciência de quem é que está governando o nosso país, né? Vamos ver aqui um trecho de um vídeo que o presidente da República divulgou no seu canal no YouTube e para os seus seguidores também. Gente, observem, e aí a gente vai reparar aqui o absurdo que os grandes meios de comunicação ocultaram do povo brasileiro. Vamos lá. Gente, tá dando para ver aqui se isso aqui é uma aglomeração ou se não é uma aglomeração. Isso aqui no CEAGESP ontem, inauguração de um relógio. O presidente da República foi com uma comitiva gastando dinheiro público para a inauguração de um relógio no CEAGESP. E essa gente que está aí são trabalhadores humildes, são puxadores daqueles carrinhos, são ambulantes, são pessoas sem vínculo empregatício. E essas pessoas estão aglomeradas nessa multidão aí, formando essa multidão, por conta desse ato criminoso e irresponsável do presidente da República, um ato inútil, porque é uma coisa sem propósito, é despropositada. O sentido aqui foi só de juntar as pessoas para escutar essa ladainha que ele vive falando nas suas reuniões, e, enfim, para aparecer, não tem sentido, gente. Olha só o tamanho da coisa, vamos lá. Olha só o tamanho, como é que as redes de televisão ignoraram esse tipo de imagem? O presidente da República sendo o responsável por esse tipo de situação inútil, que vai vitimar muita gente pobre, muito trabalhador lá de São Paulo, que carrega peso nas costas, vão contaminar seus familiares. Gente, não é possível que esse tipo de situação não pudesse ser diagnosticado na pauta dos telejornais, né? Vamos lá. Não tem peso. Em qualquer lugar, longe do Brasil, há o menor simpatia e afeição. Gente, é um negócio de absoluta indignidade. E aí, para a gente não ficar só no discurso, né? E ficar assim, isso é absurdo, será que não vem? Então hoje eu fiz uma representação por conta disso aí, porque isso é infração, né? Infração está previsto no Código Penal. Alguém infringir determinação pública e todo mundo sabe que o município de São Paulo, o estado de São Paulo tem normas que proíbem aglomerações e o presidente infringiu, ele não podia desconhecer isso, gente. Então eu fiz uma representação, que eu vou colocar o texto integral para vocês na descrição desse vídeo, e fiz essa representação dirigida ao Ministério Público do Estado de São Paulo, porque isso é um crime, né, que foi cometido. A Procuradoria-Geral da República, protocolei também. A Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, protocolei também. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, também fiz a representação. E também alguém do Poder Legislativo, né? Eu escolhi a deputada Janaína Pascoal, que foi essa figura tão emblemática, né, no momento de impeachment aqui no nosso país, para que ela também se posicione em relação a esse ato absolutamente irresponsável, translocado e cínico do presidente da República. E aí, gente, vocês pegam a cobertura do Jornal Nacional, uma coisa assim que estava me saltando os olhos, eu falei, quero ver como é que vai ser a cobertura desse crime de altíssima intensidade no Jornal Nacional. E aí, a cobertura foi assim, gente, eu vou colocar para vocês, e aí vocês vão entender por que quando tem pesquisa de opinião, a boa parte da opinião pública não entende que o presidente é responsável por esse genocídio que está acontecendo no Brasil. Percebam só a asepsia, a distância que o jornal tratou desse tema, obviamente escondendo essa aberração que é considerada assim como tal, né, pelo mundo inteiro. No mundo inteiro essa cena chocaria qualquer tipo de espectador que está vendo e tem a consciência do que representa essa pandemia no mundo. Mas vamos ver aqui como é que o jornal tratou do tema. Vamos lá.
O presidente Jair Bolsonaro foi hoje à CEAGESP, a maior central de comercialização de alimentos da América Latina. Ele provocou aglomeração e disse que espera que a eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado, marcada para 1º de fevereiro, viabilize a aprovação de uma promessa de campanha. Gente, vocês perceberam só? Aquilo que eu acabei de mostrar para vocês aqui, que é uma coisa chocante, ele simplesmente trata assim, o presidente provocou aglomeração. Cadê a imagem? E não mostrou imagem nenhuma. E já mudaram de assunto. E aí já entraram num outro tema lá que foi tratado também de uma forma muito cretina pelo presidente da República. Olha a imagem que eles escolheram para demonstrar onde estava o presidente e ocultaram também que ele foi para uma cerimônia inútil, para inaugurar um relógio inútil, numa situação inútil, que foi útil somente para proporcionar contaminação e morte de nossos irmãos e irmãs, né? Vamos lá. O excludente de ilicitude. A medida dificulta que integrante da Força de Segurança seja punido por eventuais crimes cometidos durante a ação policial e foi retirada do pacote anticrime proposto pelo governo ao Congresso no ano passado. Se Deus quiser, uma nova Câmara. Aí eles mostram essa imagem fechada, e aí quem está assistindo não tem noção, eles não chamaram a atenção desse aspecto criminoso do comportamento do presidente da República. Quando você pega o Jornal da Família Marinho, eles colocam aqui hoje na capa uma fotografia com pessoas, né, transitando aqui pela cidade do Rio de Janeiro. E aí fazem a crítica da aglomeração. Mas é um jornal que atinge muito menos pessoas, né, do que os telejornais. E aí, gente, vamos fazer um pequeno lembrete paralelo aqui, né? Quando eles querem abordar uma situação para movimentar a opinião pública, eles sabem fazer isso direitinho. Quem é aqui do Rio de Janeiro viu a campanha que as organizações e outros meios que vão acoplados, eu sempre cito a Globo porque ela é reitora. Ela tem a maior audiência e as outras vão seguindo a mesma direção ou na mesma direção porque defendem os mesmos interesses. Eles destruíram o governo Brizola, todo dia era campanha falando da violência no Rio de Janeiro, e bala perdida, e assalto, e arrastão, e invasão de prédio. Gente, qualquer ocorrência policial no Rio de Janeiro ganhava uma projeção gigantesca. Isso foi minando cada vez mais o prestígio político do governador, que era adversário da família e, de um certo modo, também do sistema econômico todo que a gente vivenciava no Brasil. Em 1992, só para mudar o foco aqui ideológico, eles derrubaram o ex-presidente Collor, né? Eu aqui no Rio de Janeiro, quando estava as manifestações na rua, e o Collor aí se conflitou também com interesses corporativos da emissora, do Roberto Marinho, enfim. E teve uma manifestação aqui em Ipanema que tinha na praia não mais de 1.500 pessoas. No outro dia, quando eu abri o jornal Globo, tinha 14 páginas mostrando os caras pintados, as pessoas vestindo preto e tal. Aí eu falei até para os meus alunos na época, eu já estava dando aula, né? Eu falei, gente, o Collor caiu. Isso aqui é um engajamento claro aqui que ele vai cair. E aí depois houve uma campanha permanente em relação ao Collor, ele caiu também. Mais à frente a gente teve o Mensalão e Petrolão, que as imagens vinham bombardeando os cidadãos brasileiros dia e noite, em todos os telejornais, em todos os mecanismos. Isso aí fez com que fosse minada também todo o prestígio que o presidente Lula tinha tido ao longo da sua vida, e foi a gota d'água para que a presidente Dilma fosse considerada uma pessoa inimiga da sociedade e sofresse o impeachment por conta de uma tecnicalidade, né? Mas eles fizeram uma campanha ostensiva que foi absolutamente eficiente. E com relação ao genocídio que nós temos no nosso país, e quando estou falando com vocês, mais de 182 mil pessoas morreram. Onde é que está a indignação dos meios de comunicação? Onde está o foco? Onde está a colocação para a opinião pública do que está acontecendo, o depoimento das vítimas, o depoimento dos médicos, a relação de causa e efeito, a cobrança ao presidente da República, pessoas dando depoimento, cobrando as autoridades? Onde está isso? Onde estão as imagens intermináveis? Só ontem morreram 915 pessoas aqui no nosso país. Onde estão as imagens? Gente, aquela velha história, que não é visto, não é anotado, aquilo que não é mostrado, não é sensibilizado, aquilo que é escondido não chama a atenção de ninguém. E por que isso está acontecendo, né? Como eu sempre digo para vocês aqui, para a gente fechar o nosso papo de hoje.
Os meios de comunicação estão atrelados, estão garantindo que o sistema econômico do nosso país permaneça exatamente como está. O Bolsonaro, como eu digo para vocês, ele é um intruso. Lá na frente ele vai terminar preso, porque ele vai ser uma pessoa descartada no meio dessa história. A gente percebe esses movimentos hoje nas entrelinhas nos jornais. Todo mundo já está de saco cheio, ninguém aguenta mais essa criatura, as pessoas querem se ver livre dele o mais rápido possível. No entanto, ele está garantindo um sistema econômico que está sendo cada vez mais aprofundado aqui no nosso país. É muito importante a gente continuar com a nossa indignação contra essa criatura que está ocupando a presidência da República e agir formalmente para motivar as instituições, para elas não terem desculpa, né? Ah, eu não sabia, ninguém provocou, ninguém apresentou uma representação. É importante que a gente esteja fazendo a nossa parte, mas é importante que a gente tenha noção que só tirar essa figura não vai resolver os problemas do Brasil. Vai ajudar, mas é necessário que a gente aprofunde as nossas críticas a todas essas situações de injustiça que proporcionam que o modelo da nossa sociedade traga figuras assim e que nos governem, né, ou desgovernem com beneplácito, com a cumplicidade criminosa dos meios de comunicação. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, vamos continuar aqui na batalha. Até o próximo programa. Tchau.